Bom dia, sétimo ano. Então vamos começar a apostila do segundo bimestre, tá? A primeira metade do primeiro capítulo. Fala sobre os modais de transporte. O que é modais de transporte? Primeiro de tudo, para você ter uma economia mundial, para você receber um produto da China, do Japão, você precisa o quê? Que tenha um sistema de transportes, né, que funcione, né, da Netshoes, da AliExpress. Para receber algo, você precisa que tenha um sistema de transporte, uma infraestrutura adequada. Então nós vamos estudar hoje a infraestrutura de transporte do Brasil, tá? A rede de transportes do Brasil, tá? A primeira ideia que nós vamos falar é sobre os modais de transporte, né? Modais é modelo, tá? Então, a Alemanha tem um modal de transporte ferroviário, os Estados Unidos tem um modal de transporte rodoviário, ou seja, é o modelo, é o tipo de estrutura que forma esse país. Como que esse país é interligado nas suas relações comerciais, tá bom? Intermodal é quando um país tem mais de um modelo interligado. Então tem uma estrada, a estrada liga no aeroporto, o aeroporto liga na hidrovia, a hidrovia liga na estrada. Então tem uma relação entre os sistemas de transporte, tá? Então na outra aula nós vamos estudar os sistemas em si, cada um. Desenvolvimento econômico. Então, um país que tem um sistema de transporte rico ou diversificado, tem rodovia, aerovia, hidrovia, tem vários tipos, é um país que tem mais condições de ter sucesso econômico, não é? Tem mais lucro. E gera o que? Eixos de circulação em relação à distribuição espacial. No Brasil, o sistema de transporte ele é mais efetivo na região sudeste, tá? E próximo ao litoral, onde se encontram os portos. Grande parte da nossa exportação vai pelos portos, né? Então, a infraestrutura de transporte, a rede de transporte é mais desenvolvida no litoral brasileiro, tá bom? Principalmente sul e sudeste, onde tem as melhores rodovias, melhores estradas. Quem já viajou de carro aí ou já foi passear em São Paulo com o pai, com a mãe, sabe que as estradas são asfaltadas, né? São boas estradas, não é o que acontece no norte do Brasil ou no centro-oeste, muitas estradas de terra, buraco, via de mão única, ou seja, só uma mão para dois carros, né? Várias condições ruins de transporte. O modal de transporte brasileiro, né, o gráfico que representa o transporte brasileiro, grande parte é rodoviário. Mais de 50% do transporte brasileiro é rodoviário. O segundo, ferroviário, tá? Trem. Terceiro, aquaviário, ou seja, rio. E os outros são percentuais pequenininhos da matriz de transporte brasileiro, tá bom? O principal meio de transporte é o rodoviário, ou seja, os carros, tá? E de sistema rodoviário, então nós temos aqui, ele interliga o Brasil todo, né? As rodovias, tem um alto custo por causa do pedágio, quando é privatizado, né? Geralmente, em locais mais afastados tem vários problemas, como buraco, falta de iluminação, via de mão única, violência, né? Assalto. Então, você tem vários problemas em relação a essa matriz de transporte brasileiro. Então, se o rodoviário é o maior, interliga tudo, mas tem muitos problemas, o modal de transporte brasileiro tem muitos problemas. Então, é o que nós chamamos de custo Brasil. Um produto que é produzido lá em Manaus, para ele chegar no Porto de Santos e do Porto de Santos ir para a Europa, ele é muito caro, porque você tem que ter a buraqueira, aí você tem o pedágio, você tem os custos do caminhoneiro, ele sofre muito para fazer esse percurso. Então o custo sai da onde? Do produto final, ou seja, o produto brasileiro fica mais caro. Então, por exemplo, uma madeira que seria madeira de R$3, e colocar mais R$1 no produto por causa do motorista, dos gastos do motorista e do pedágio. Então o produto brasileiro acaba saindo mais caro, tá bom? Então é a primeira metade do capítulo. Tchau.